Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atente. Nosso convidado de hoje é o especialista em comunicação, Simon Hill. Simon, é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atente. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, João Rafael. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você e com todos os telespectadores. Simon mora aqui pertinho, na cidade vizinha de Poços de Caldas, é especialista em comunicação, realiza palestra, tem livros, um inúmero de trabalho, tanto no sul de Minas quanto no leste paulista. Hoje, a comunicação é o segredo? Eu costumo dizer, João Rafael, que quem mira na comunicação acerta mais além. Às vezes você não dá à comunicação devido valor. A analogia que eu gosto de fazer é a seguinte: você pensa, por favor, na lava de um vulcão e no petróleo. Ambos são potenciais que estão na Terra. Só que a lava do vulcão, você não vai lá e tira, ela explode. Por outro lado, o petróleo não. O petróleo você vai lá, extrai o petróleo e dá a ele uma utilidade. Comunicação é mais petróleo do que lava de vulcão. É um talento, é uma potência que o ser humano tem, que se ele aprende a extrair, tirar de dentro de si e dar utilidade, ele consegue ter uma carreira. Por outro lado, quem não se preocupa em desenvolver a sua comunicação, vai acabar tendo aqueles rompantes. O que é um rompante da comunicação? É o sujeito que de repente explode. Aquela pessoa calma, pacífica, tímida, de repente invade uma escola e mata pessoas. Por quê? Porque ele não foi capaz de dar à sua comunicação uma utilidade. Então a comunicação é sim um dos grandes segredos para que a pessoa consiga se posicionar no mundo em que ela vive. Como conseguir isso? Como extrair a comunicação? Seja numa empresa, seja em casa, seja para melhorar o dia a dia da pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, João Rafael, o grande segredo para desenvolver a habilidade de comunicação se chama pai e mãe. Se não houver ensino, estímulo dentro de casa, uma pessoa não desenvolve a comunicação. Comunicação interpessoal é uma daquelas habilidades que, se não forem ensinadas, jamais serão aprendidas. Então, ainda na tenra idade, eu estou dizendo aqui pai e mãe, mas qualquer pessoa que foi criada, de repente, pela avó, por um pai adotivo... Alguém próximo, né? Alguém próximo, aquele indivíduo que insere o outro na linguagem, ele tem essa responsabilidade de estimulá-lo. Então, é o estímulo que faz com que o ser humano se comunique melhor. Então, isso começa dentro de casa. Educação doméstica é a primeira fronteira para você aprender a se comunicar melhor. Depois, na escola, existe um problema sério, porque na escola nos ensinam a ler e escrever. Ler e escrever. Que não é a mesma coisa que comunicar. Que não é a mesma coisa que comunicar. A gente, penso para você ter uma ideia, a gente aprende muito mais pela audição e pela visão do que propriamente dito por escutar o professor falando ou por escrevendo na redação. Então, apenas duas habilidades de comunicação que são ensinadas na escola. Então, ora, a gente sai da educação doméstica, entra na educação formal, escolar, ali o ensino fundamental, e também não aprende a comunicar. Quando a gente vai para o ensino médio, né, que hoje são os 9 anos correntes, né, do fundamental, você vai ali para o ensino médio, você também já começa a enfrentar alguns desafios. Você vai ter que ir lá na frente falar em público. É o grande medo da maioria das pessoas. Depois o sujeito na faculdade também passa por isso, porque ele também precisa expressar-se, falar, se impor no meio e não consegue. Então a gente tem aí um problema sério, que é a falta de ensino, e aí chega na idade adulta, com 25, 30 anos, o sujeito descobre que não consegue se comunicar bem. Ele não consegue ter um relacionamento saudável, ele não consegue parar em emprego nenhum. Antigamente as pessoas diziam assim: se eu não arrumar trabalho, eu vou arrumar um cargo de vendedor. A carreira de vendas é uma das 8 carreiras do futuro e é a que mais exige comunicação. Então, se a gente parar para analisar, como é que um adulto faz para se comunicar melhor? Primeira coisa, ele tem que ter a consciência de que precisa. Não é a sua esposa que fala para você assim: ah, você precisava ser mais expansivo. Não, é você que tem que saber o que você quer. Quando você descobre, fala, puxa, é verdade, né? Eu vi o meu colega de trabalho que começou depois de mim ser promovido primeiro que eu.
E eu não aceito isso. Ah, quando você tem essa consciência, aí sim você está pronto para começar a melhorar a sua comunicação. Hoje a comunicação para muitas pessoas é um desafio? Para muitos, sim. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a fazer isso. Na família tradicional, a gente não tem aí essa abertura para trocar experiências dentro de casa sem o medo do juiz. Então, pai e mãe, em geral, é juiz. Entendeu o ponto? Então, a gente não nasceu com essa experiência. No trabalho, sempre que a gente quer se comunicar com alguém, isso vem sempre revestido do quê? De ideia. Olha, eu quero te passar uma ideia, viu, João Rafael? Aí você está com a cabeça cheia de compromissos, cheio de informação, você fala assim, olha, guarda a sua ideia, eu não quero saber qual que é a sua ideia, eu prefiro que você trabalhe. Então, no ambiente de trabalho, o sujeito também é podado. Não existe esse espaço. E tudo isso vai somatizando, a pessoa vai ficando com aquela sensação de que não vale a pena se comunicar. Como melhorar essa comunicação? Como se tornar uma pessoa mais comunicativa, até mesmo para os vendedores, como você citou, que nas suas palestras se aborda muito isso, e são pessoas que têm que influenciar outras pessoas para conseguir vender um produto ou vender uma ideia, por que não? Perfeito. Como é que melhora? Primeiro passo, consciência. É você quem tem que querer melhorar. Porque às vezes a pessoa diz assim, de fato, eu não sei fazer palestra. Morro de medo de falar, mesmo que for uma apresentação do meu produto. Tá bom, isso não vai se resolver sozinho se você não agir. Então, primeira coisa, consciência. Segunda coisa, identificar qual é a habilidade de comunicação que você precisa desenvolver. Então, um comunicador competente, ele tem que ser capaz de fazer 5 operações básicas. Eu vou falar primeiro o nome difícil. Primeiro, a complexidade cognitiva, depois um repertório de comportamentos, saber escolher o melhor comportamento, ser capaz de praticar a automonitoração e, por último, compromisso com o outro. O que é a complexidade cognitiva? Você já deve ter tido a seguinte experiência. Você está ouvindo alguém e aí você está pensando, puxa, mas onde é que ele quer chegar com isso? Qual que é o próximo passo do raciocínio dele? Como é que eu posso responder isso? Essa complexidade cognitiva é que nos faz escutar melhor. Então, no meu livro, que é a Habilidade com as Pessoas, eu trabalho a questão da escuta perspicaz, que é um passo além da escuta ativa. O que é a escuta perspicaz? Eu ser capaz de exercer a complexidade cognitiva. Eu quero entender qual que é a complexidade do teu raciocínio e também do meu. Primeiro passo. Segundo, ter um repertório de comportamentos. O que é um repertório de comportamentos? É você saber a hora que você tem que ser assertivo, a hora que você tem que ser agressivo, a hora que você tem que recuar, um pouquinho passivo. Entendeu a ideia? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou o mesmo. Do jeitinho que eu sou na empresa, eu sou em casa também. Perfeito. É como um músico que só tem uma música no show. Enjoa. Então a pessoa madura, adulta, ela tem um repertório de comportamentos. Ela sabe reagir a cada um de acordo com a circunstância. Terceira habilidade ou terceira operação é você ser capaz de escolher o melhor comportamento para cada ocasião. Vou te dar um exemplo. Você está diante da garota dos seus sonhos. Você foi numa festa aí, encontrou a menina lá, não imaginava que ia encontrá-la. Naquele momento, se você não for agressivo, você não chega até nela. Por outro lado, você está numa entrevista de emprego. Você automaticamente precisa ser mais observador e ver o que você vai falar do que o contrário. Essa habilidade de escolher o que é melhor para o momento é que faz de um vendedor um bom vendedor. Qual que é a hora de fechar o pedido? Às vezes eu fiz tudo, fiz o briefing, fiz a visita, fiz a apresentação, negociamos, mas eu não peço o fechamento. Por que eu não peço o fechamento? Às vezes é porque eu não sei que naquele momento, se eu não for agressivo, eu perco o negócio. Entendeu a ideia? Saber escolher o melhor comportamento para cada situação. Ok? Automonitoração. O que é automonitoração? Toda vez que você conversa com você mesmo, você está se monitorando, se policiando. Agora é o momento que eu devia xingar o meu chefe, mas eu não vou xingar, porque se eu xingar eu perco o emprego.
Isso é um exercício de automonitoração. É o que torna possível que a pessoa resolva conflitos. Deixa eu ter um problema com o João Rafael, né? Perdão. Tem um problema com o João Rafael. Como é que eu faço para resolver esse problema com ele? Se eu chegar aqui de uma forma muito agressiva e falar com ele de um jeito errado, talvez ele me interprete mal, aquele problema que era pequenininho cresce. Então o que eu preciso fazer? É esse exercício, é essa operação mental da automonitoração que faz com que a gente pense na melhor forma de agir. E por último vem o compromisso com o outro. Se eu não estiver interessado no seu bem-estar, já era tudo. Já era tudo. Então, o compromisso com o outro é que possibilita a prática de dar e receber feedback nas relações interpessoais. Tem previsão de novos cursos para Andradas? Temos sim turmas abertas lá com a Fundação Deputado Alcides Mosconi para o curso de oratória e por curso de liderança também. Na semana passada estivemos lá, nós tínhamos lá na sala mais de 40 líderes que aprenderam técnicas de como ser líderes melhores, lidando melhor com as pessoas. Joé, Simon, agradeço a participação, essas suas dicas valiosas e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer para mim, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, que a gente puder ajudar, estamos às ordens. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o especialista em comunicação, Simon Hill.